Olá, pessoal, estamos aqui ao vivo aqui com mais uma live hoje pelo, pelo Cuidar Estrategicamente, né? Primeiro de tudo, deixa eu falar um pouquinho do Cuidar Estrategicamente, que é um projeto muito bacana, onde está uma união de psicólogas para trabalhar saúde mental, né, e comportamento nas empresas. E hoje eu vim falar do tema bem interessante, mas primeiro de tudo vou me apresentar aqui novamente, para quem ainda não me conhece, e vou apresentar meu convidado aqui. Para quem ainda não me conhece, eu sou Edmara Tobias. Eu costumo brincar aqui que eu sou estagiária, mas é porque é uma estagiária já um pouquinho mais nova, assim, e tudo, né? Então, eu sou graduanda em psicologia e faço parte aí desse coletivo, né? E trabalho na Lapidari também como consultora e educadora, né, na parte de desenvolvimento de pessoas. E hoje eu estou aqui com o José Antônio. Gente, eu vou ter que ler, porque é tanta coisa aqui, tanto para apresentar esse homem que vocês vão entender depois, tá? José Antônio dos Reis Gomes Silva. Ele é engenheiro industrial e eletricista, especialista em engenharia de segurança do trabalho pela UFMG, mestrando em prevenção e riscos laborais, atua como coordenador da QSM na RJ Engenharias, professor universitário na Unicelv, instrutor de curso técnico e segurança do trabalho do grau técnico. Aí possui experiência em segurança e saúde do trabalho, com atuação em grandes empresas, projetos e setores de mineração, energia, construção pesada, infraestrutura, incluindo Anglo, América, Samarco, Vale, CNS, Consórcio Nova Arena, Arena Mané Garrincha. Então, ao longo da sua carreira, tem desenvolvimento e implantação de programas de gestão de riscos, treinamentos, auditorias e projetos voltados à conformidade como as normas regulamentadoras e a prevenção de acidentes. E aí, depois de tudo isso que eu contei aqui, gente, ele vai falar um pouquinho aí. Vou deixar o Zé Antônio falar um pouquinho aí dele. Bom, uma boa tarde a todos e a todas, né? Agradeço aí a Edmara e ao projeto Cuidar Estrategicamente pela oportunidade de conversar sobre um tema que aproxima duas áreas inseparáveis, saúde mental e segurança do trabalho. Nosso tema de hoje, né, adaptar-se faz parte da vida profissional, é uma realidade, e hoje a gente vive num mundo de muitas mudanças, mudanças muito rápidas, mudanças em processos, em equipes, em tecnologias, e com muita responsabilidade, exige uma flexibilidade, né, nessa adaptação às mudanças. O problema que temos, né, com essas adaptações é quando elas deixam de ser uma aprendizagem e passam a ser uma sobrevivência. Ou seja, aquele que não se adapta está fora. Isso gera uma pressão imensa nos trabalhadores, e esse é o assunto que vamos falar um pouquinho hoje aí com vocês. Até coloquei o nomezinho que a gente colocou da live, né? Quando a adaptação vira sobrevivência, os impactos na saúde mental e no ambiente de trabalho. Então, a gente vem falar mais nesse foco de ambiente de trabalho, né? De segurança, de saúde mental. Eu até deixei aqui, quem quiser fazer perguntas, pessoal, no final eu libero as perguntas aqui para o José Antônio estar respondendo, mas eu vou começar hoje com perguntas. Então, eu vou fazer perguntas para ele nos ajudar a entender um pouco mais. Então, ó, José Antônio, na sua experiência, quais os sinais no ambiente de trabalho mostram que as pessoas estão mais preocupadas em entrar naquela caixinha, né, de se encaixar, do que com a segurança do trabalho, né? O primeiro sinal, né, e o mais claro de todos, é o silêncio. Ou seja, é uma reunião, né, onde são passados determinados prazos, determinadas situações, e ninguém se opõe. Todos aceitam passivamente aquela imposição, sem questionamentos. Isso pode indicar um medo imenso, né, em comunicar. E isso pode evoluir, né, ao longo do tempo, a passar a normalizar situações que não estão aí na área da segurança. Né? Me recordo aqui, certa vez visitei uma empresa que tinha um buraco no piso imenso. E já estava lá há 2 anos. Para mim, né, como consultor, visitando ali aquela primeira vez, isso
chamou a atenção para mim, para imediatamente, interdita aquele setor e resolve. Só que para as pessoas já estava natural, opa, aqui eu tenho que andar no cantinho. Tem que desviar, né? Exatamente. Então você passa a normalizar esse tipo de situação que não é normal. Isso não é aceitável, ou seja, os trabalhadores eles têm que ter essa liberdade de comentar, né, essas situações, elas devem ser tratadas, né? Quando as pessoas estão mais preocupadas em se encaixar, elas deixam de falar, né? Isso aqui já é normal, já acontece. Ah, não, o prazo para fazer determinada situação, determinada entrega é esse. Não, não é esse. A gente tem que flexibilizar as pessoas, cada uma tem o seu ritmo de trabalho, a gente tem que respeitar isso. Alguns são mais rápidos, muito rápidos, e outros mais devagar. A gente tem que se adaptar, né, essas pessoas ao trabalho para evitar essa sobrecarga desnecessária. Você está falando aí muitas vezes essas histórias elas fazem a gente pensar que as pessoas elas se adaptam às vezes no que não é o correto, né? Mas por uma sobrevivência mesmo, né? De seguir ali e continuar fazendo, né? Exato. Eu, como professor também, né, muitas vezes você dá um determinado conteúdo, e aí depois que você termina, o pessoal, vocês entenderam? Aí tem aquele silêncio. Esse silêncio não significa que eles entenderam tudo. Pode ser o contrário, né? Exatamente que eles não entenderam. Não entenderam nada. Perguntar. Isso acontece nas empresas. Às vezes, né, a liderança ali pergunta: e aí, vocês têm alguma objeção? Está tudo certo? Aí é o receio, né, de se expor, de aparecer ali e falar: peraí, esse prazo aí que você está passando, não tem como, sabe? Não dá. E aí, por medo, por uma série de problemas, as pessoas elas passam a não interagir, não falar e aceitar, né, essas situações. Entendi. Na sua área, o José Antônio, se a gente pensar, incentivar o trabalhador a relatar riscos, né, fundamentais, que ele sente ali? Eles estão sendo. Pode ter ser medo de ser julgado ou ser punido por falar. Como que você vê esses relatos dos riscos, né? Como que isso é para a segurança do trabalho? Como que você tem visto aí no mercado de trabalho? Isso depende muito da postura da liderança. Tem algumas lideranças que elas aceitam, né, essas sugestões, esse posicionamento dos funcionários, e, e isso é que faz a empresa enxergar os riscos e tratá-los antes de virarem acidentes, incidentes. Então, a empresa ela tem que estar aberta e ela tem que ter um canal para que os funcionários consigam falar. O contrário, aí você vai gerar uma cegueira operacional ali. Você não vai ter acesso a essas informações. Quando você descobrir aquela situação, vai ser através de um acidente, através de um evento mais grave, uma perda grande na empresa, seja aí de, né, valores ou até de acidentes, né, com vítimas. Então, é fundamental essa abertura para que o trabalhador fale, né? A empresa, quem está na lida diária ali é o trabalhador. E ele é que tem que se comentar, se posicionar, né? E a empresa tem que estar aberta a isso, né? Como ela assume os riscos, ela tem que escutar, opa, peraí, ó, aqui está demais, aqui está de menos, ó, esse prazo aqui, o que será que eu posso fazer para que o trabalhador consiga, né, render mais nessa atividade? E essa é uma das áreas da segurança do trabalho, né? Ela pensar ali também, junto com a produção, como fazer para ter o trabalho com segurança e num ritmo, né, que a empresa precise. Né? Hoje tem algumas situações que as empresas estão passando a pegar as atividades com os maiores riscos, né, considerar isso aqui para mim é inadmissível, e substituindo por robôs, por máquinas, né, exatamente para que você não exponha o trabalhador àquela situação de risco ali, às vezes grave e iminente. E aí você consegue fazer isso aí, fazer o serviço, né, de uma forma positiva, que tem aí das pessoas e as máquinas, mas que consigam fazer.
Há críticas quanto a isso na parte de, Zé Antônio, mas ok, eu vou, por exemplo, eu tinha um processo de solda que era feito por humanos, né? Eram lá 3 turnos fazendo a solda, bacana. Agora eu coloquei uma máquina. Então foram 100 empregos a menos. Não. Mais ou menos, o emprego continua existindo ali. Continua existindo o operador da máquina, o programador da máquina, continua existindo quem faz manutenção na máquina. Só que essas pessoas, elas vão trabalhar às vezes no ar-condicionado, elas vão ter muito mais conhecimento técnico do que aquelas que faziam a solda, né? Não desmerecendo aí ninguém, mas o emprego continua ali, só o conhecimento necessário para aquela atividade aumentou e o risco daquela atividade reduziu. Ou seja, hoje eu vou ter menos acidentes, muito poucos, naquela mesma atividade, e as pessoas elas vão conseguir, né, ter outras preocupações que não o acidente. Né? Então, eu estou evoluindo, estou melhorando as condições de trabalho dos funcionários. Eu acho que, por isso, né, incentivo sempre, tanto alunos, ex-alunos, colegas, a estudarem. Por quê? Para se capacitarem às mudanças, né? Sejam elas As agora com a adaptações, IA. né, que tem que ser feitas, né? Exatamente, que é o nosso tema hoje aqui. Então, Porque que até você está me falando aí, me fez até pensar que, assim, até a normativa 01, que teve alteração aí 2024, era para ter acontecido 2025, veio agora para 2026, ela traz essa questão da saúde mental, porque você falou do ponto bem técnico, né, da solda. Vamos pensar assim, é um trabalho perigoso. Então, vamos poupar a questão de trabalhar naquele cargo para poupar vidas. Vamos pensar nesse sentido, né? Estamos poupando vidas e trabalhando de maneira mais eficiente. Por quê? Porque você vai ter um técnico, um outro manejo técnico, né? Vamos pensar assim, para aquele serviço. Só que, pensando do outro lado aí, que eu já trago aqui, né, dessa questão da saúde mental, o quanto isso ainda não é visível, né? Porque hoje, quando a gente fala de segurança de trabalho, é visível algo que pode cair, machucar, quebrar, enfim, tirar algo do ser humano, mas a saúde mental ainda não é uma coisa visível, né? Eu acho que quando até o José Antônio vai ser nosso parceiro aí daqui a pouco para outros projetos, né, José Antônio? Mas quando a gente tenta trabalhar segurança do trabalho e saúde mental, a gente pensa no ser humano, né? Naquela pessoa que está ali fazendo aquela função e que talvez até goste ou não goste, mas que está adoecendo por conta disso, né? E eu acho que quando a gente deixa de colocar também esse outro lado, de que os líderes não estão escutando, como você falou, que às vezes as pessoas não estão enxergando aquilo ali como um risco, né, laboral, as pessoas deixam de evoluir também, né? sim, essa parte, como eu comentei, né, não se dissocia, acho que as questões, né, psicossociais com a segurança do trabalho. Eu acredito que para fazer o meu trabalho, né, qualquer pessoa, para desenvolver a sua atividade aí com excelência, ela precisa estar bem, né, fisicamente e também psicologicamente. Né? Às vezes tem que estar bem em casa, com a família, porque se tem alguma coisa que não está adequada, né? Por exemplo, meu filho está doente. Cara, eu não vou conseguir render no serviço da mesma maneira como se tivesse tudo bem, sabe? E às vezes eu tenho que ter abertura para comunicar isso com uma liderança, ó, não dormi bem, meu filho passou a noite no hospital. Eu acho isso natural, sabe? Você tem que ter essa empatia com as pessoas. A gente somos pessoas, não somos máquinas, né? Não trabalhamos 24 horas, a gente tem esse tipo de situação e isso tem que ter abertura para que a pessoa consiga falar. Isso não é sinal de fraqueza, né? Nós somos humanos. A gente também erra e faz parte do processo. A gente errar para acertar, né? Vejo no futebol ali, a gente está em época de Copa do Mundo aí, você vê os atletas treinam, mas chega às vezes no jogo e erram muito. Sim, às vezes acertam uma bolinha e já ganham um jogo, mas
isso é uma prática de um bom tempo que ficou praticando para chegar àquela atividade. Assim, né, ele tem que estar bem para desempenhar a sua atividade, né? Imagina a pressão que esses jogadores têm também. Sente, né? Isso deve afetar demais o desempenho deles, né, e tudo. E é isso, então, a pessoa ela tem que estar bem, né, tanto psicologicamente quanto fisicamente para realizar a sua atividade. E quando tem algum problema, ela tem que ter um canal, uma abertura para comentar isso com a empresa. Pensando em tudo que a gente falou, aí o silêncio ele pode custar caro para as empresas, né? Para as organizações, porque elas acabam pondo em risco pessoas, né? Ô, José Antônio, sem citar nomes, ou se aconteceu com você, ou com outras histórias aí, como você também é professor, deve escutar bastante coisa aí, você já presenciou alguma situação em que o medo de desagradar, de parecer incompetente, ou de contrariar algo assim, contribuiu para o acidente de trabalho, ou quase acidente, enfim. Conta aí, Kiki, um pouquinho aí dos seus casos aí. Tem uma situação que aconteceu recente, né? Um outro professor me comentou essa situação, que inclusive ontem, né, foi o Dia do Homem, né, Dia Nacional do Homem aqui no Brasil, e a gente vive numa sociedade ainda com um patriarcado, um machismo aí velado, mas existente e real, na qual fala que o homem não pode demonstrar fraqueza, o homem não chora, essas coisas até hoje ainda existem, né? Acho que temos que mudar, melhorar a nossa cultura, mas essa situação ainda está arraigada. E exatamente nessa situação, era uma grande empresa, né, tinha um funcionário lá, mais de 20 anos de empresa, né, bem psicologicamente, né, família desenvolvida, tudo certinho. Entretanto, chegou num dia de trabalho e ele começou a sentir uma dor no peito. Ele sentiu a dor no peito, aí, né, um colega dele falou: não, eu vou ali tomar uma água, não estou muito bem hoje não, tal, né, vou melhorar, já volto. Bebeu a água e a dor, em vez de diminuir, aumentou. Ele falou: cara, eu acho que eu bati isso aqui em algum lugar, dormi de mau jeito. Seguinte, eu não estou bem não, eu vou lá no vestiário, né, eu vou dormir lá uma meia hora, aí eu volto melhor e volto a trabalhar. Beleza? Aí avisou pro colega lá, inclusive que ele era a liderança, né, desse colega. Aí falou: o colega tá lá. E aí passou o tempo, né, o pessoal saiu para o almoço, cadê o fulano? Aí foram ver, ele estava no vestiário e por ali ele ficou, né? Ele teve um infarto, alguma coisa e veio a óbito. É uma situação que a gente pensa, sabe, qual a abertura que ele poderia falar, né, com uma liderança? Olha, não estou bem, preciso ir num hospital. Sabe, a pressão de trabalho que a gente vive hoje, às vezes, se você não vem, amanhã tem outro no seu lugar. Às vezes não é assim, às vezes custou muito caro para ele, né? Então, é uma situação que a gente tem que ter essa abertura para falar que às vezes a gente não está bem, seja psicologicamente, seja fisicamente, sabe? Esse tipo de situação, e me vejo muito assim, né, feliz, satisfeito pelas empresas em que trabalho, que às vezes têm um olhar diferente com algumas pessoas, né? Uma outra situação aqui, né, me recordo que tinha um funcionário que ele namorava uma menina, né, trabalhava em Brasília, ele namorava uma menina no interior de Minas. E aí esse namoro de 5 anos, eles vieram a se casar, ela mudou para Brasília, e aí eles, né, passaram a viver juntos. E aí esse funcionário era um eletricista, e aí ele passou a trabalhar todos os dias muito cansado, olho fundo, sabe? Você via que ele estava realmente ficando num esgotamento físico ali. Quem que tá vendo? Esse funcionário sempre foi tão bom, sabe? E foi um olhar do supervisor da equipe, né, que chegou e me relatou: Zé Antônio, o funcionário ali não tá bem. Sei o que tá vendo com ele, vamos chamar ele para conversar, porque
ele pode vir a se acidentar. Você olha para ele, nossa, ele não está bem, né? O que será que está havendo? E aí chamamos ele para conversar e ele explicou, olha, eu, né, casei recente, né, minha esposa é nova e a gente está aproveitando aí o matrimônio e tudo. Só que todos os dias, então ele estava vindo trabalhar, ele estava no esgotamento físico. Falei, olha, você precisa administrar isso, porque o nosso trabalho aqui é com a elétrica. Elétrica, às vezes, um erro pode ter um acidente fatal aí para você, um acidente sério. Então, vamos administrar melhor essa situação, sabe? Tenta dormir, o sono é importante, a alimentação é importante. Essa outra parte aí do matrimônio também é muito importante, mas a gente tem que administrar, né? E eu falo que me sinto aí agraciado por uma situação, porque fomos pessoas que entendemos a situação daquele funcionário, né? Que ouvimos, interagimos, né? Orientamos, e nem sempre é assim, né? Muitas vezes a empresa fala, olha, aquele funcionário ele não está adaptado, precisamos de substituir. Nem escuta o funcionário. Não, sabe? Como eu falei, somos pessoas, pessoas erram, acertam. Então a gente tem que trabalhar isso aí para que a gente tenha a melhor performance, né? Trabalhando coletivamente, olhando para o outro, olhando para a gente mesmo. Então, né, essa situação aí eu acho que é muito importante que tenhamos canais de comunicação, né? Como foi no primeiro exemplo, que não houve, né? A pessoa não se sentia à vontade de comunicar, achava que era uma fraqueza, de repente, comentar, olha, estou passando mal. Não, não é fraqueza, né? É real, né? A sua sobrevivência. Vai ao médico. Eu mesmo hoje, né? Estou um pouco gripado, a voz está um pouco diferente aí, que já me conhece, mas né, mentalmente estou bem, estou aqui. Estou aqui, né, na atividade. Exatamente. Mas você sabe, é importante realmente a gente pensar nessa questão da abertura, né, de quanto a empresa ela pode trazer, não que ela tenha que escutar tudo que o funcionário fala, mas quando ela deixa um canal aberto, o funcionário às vezes vai dar o caminho, né? Ele, como você falou lá na primeira pergunta que eu te fiz, as pessoas desviavam do buraco, né? As pessoas às vezes desviam do buraco porque elas acham que aquilo é normal, e às vezes aquilo não é normal. Então, assim, todo mundo também, eu preciso da melhor cadeira do mundo para poder trabalhar. Nem sempre a empresa vai poder dar, mas às vezes ela pode dar uma coisa melhor. Então, pensando ergonomicamente, dá para mudar muita coisa. O psicológico é ter canal de abertura, né? De ter um líder ou um RH, ou enfim, alguém que dentro dessa corporação escute ali o ser humano que está ali, né? Porque não é só o funcionário, é o ser humano. E acho que foi um olhar bem bacana aí que você trouxe de vocês. Provavelmente você já era da segurança do trabalho aí nessa empresa que eu trabalho, de uma pessoa que está pensando no outro ser humano, né, José Antônio? De pensar que, eu estou aqui para ajudar um outro ser humano, não mais um funcionário, né? Sim. E eu acho que a evolução também do conhecimento, né? Isso chegue nas empresas, né? Às vezes você vê um funcionário, ele está com depressão. Poxa, realmente, sabe, entender, olha, aquela pessoa, ela está doente, ela precisa de um tratamento. Não é preguiça, não é, sabe, essa desinformação que ajuda, ela está precisando de ajuda. E nesse momento que eu vejo que, né, essas mudanças normativas, elas vêm no sentido das empresas trabalharem isso internamente, prevenir essas situações, essas enfermidades, trabalhar melhor isso internamente para que você evite, né, essas situações. Porque é notório que o número aí de doenças, né, as psicossociais, os afastamentos, vem aumentando, e acho que essa normativa é mais uma resposta do governo, né, para as empresas, para que elas se adaptem e evitem aí também e passem a considerar também, né, os riscos psicossociais nos ambientes de trabalho. Exatamente criando canais de abertura para que os funcionários possam falar, né, possam
expor aí que sejam, né, uma doença, como foi o exemplo que eu falei, ou a outra situação do colega lá do matrimônio, né? As pessoas têm que ter essa oportunidade, esse canal, né, com a liderança, e que eu vejo que as lideranças elas têm que estar mais capacitadas também a saber ouvir. E isso às vezes pode ser desenvolvido, pode ser tratado, né, internamente na empresa, desenvolvido as lideranças para que elas saibam receber também essa informação e passar para as pessoas uma devolutiva adequada. Né? Eu costumo dizer que eu entrei para a área de segurança do trabalho porque, na minha visão, a segurança do trabalho ela não são investimentos vultuosos, mas sim, às vezes, uma orientação adequada. E isso faz diferença. E para que você consiga orientar adequadamente, você tem que estar capacitado, você tem que ter conhecimento. Por isso que comentei, né, incentivo todas as pessoas a se desenvolverem, a estudarem mais aquelas áreas que têm mais afinidade, exatamente para estar mais preparadas para situações. E uma delas, né, que eu vejo que hoje não se dissocia, né, os riscos psicossociais da segurança do trabalho. Então, tenho me capacitado também mais, né, para poder atuar e desenvolver nessa área e ajudar, né, empresas, colegas de trabalho também, né, a terem um melhor desempenho aí nas suas atividades. O fato é que quando as empresas investem nessa questão do ser humano, né, no geral, não só na segurança física, né, mas também na segurança psicológica, elas têm mais engajamento, elas acabam diminuindo o turnover, elas acabam tendo mais as pessoas presentes, né, no posto de trabalho, então isso é lucratividade, né? Eu já vou por um lado de se ganha mais, você investe, mas não investe um dinheiro que vai pelo ralo, não é só uma obrigação porque existe uma lei, e sim porque é uma obrigação com o seu funcionário, e aí o seu funcionário vai te devolver isso em lucratividade. Por quê? Ele vai ser produtivo, ele vai trabalhar melhor, ele vai falar, nossa, eu gosto de ir para aquela empresa, eu gosto de acordar de manhã. Não vai ser mais, já vai começar a segunda-feira, nossa, vou naquele lugar horroroso. Não, eu vou trabalhar, olha que legal, eu vou ali ver, vou dar minha empresa, ver meus amigos. Essa é a diferença, né? Que eu acho que fica gritante aí quando a gente começa a ver empresas que atuam preocupação com o ser humano e empresas que esquecem de que ali não é um número, né? Não é um número de crachá ou não é mais um funcionário, é um ser humano, né? Exatamente. Muitas vezes Bom, você enxerga ali que você está tendo um turnover alto, tá, muitos funcionários, eles não ficam, eles entram e passam um pouquinho já quer sair da sua empresa. Poxa, dá uma olhada para dentro da sua empresa, sabe? O que eles não estão me falando? O que eu não estou escutando, eu não estou melhorando? Que esse ambiente de trabalho a pessoa entra, passa um tempinho já quer sair, sabe? Eu preciso reter, principalmente os talentos aqui na minha empresa, sabe? Para eu reter, eu tenho que escutar, por amigo, que a gente pode melhorar aqui, né, para que você permaneça ou que seus colegas permaneçam mais tempo. E acho que essa interação, né, é benéfica tanto para a empresa quanto para os trabalhadores. o Zé Antônio, a gente está tendo comentários aqui, eu vou ler alguns comentários, o pessoal está falando boa tarde, que os donos de empresa deviam participar aqui, ó. Então, fiquem à vontade em pegar esse link aí que vocês estão assistindo e mandar para o chefe, para o pessoal aí da liderança, fica à vontade que a gente quer falar com pessoas, a gente não está preocupada. A nossa intenção aqui é trazer informação e que as informações cheguem nas pessoas que precisam chegar. Concordo em tudo, mas o estudo é uma coisa, aplicar e colocar na prática é outra. Isso deve funcionar em grandes empresas. Olha, concordo e discordo. Tem grandes empresas que funcionam, mas tem empresas pequenas também que dão esse valor. Então, conheço uma padaria que o pessoal trabalha, é uma padaria familiar, e o pessoal trabalha lá há muitos anos, tem funcionário acho que de mais de 20 anos. Por quê? Porque é um ambiente pequeno, é uma empresa pequena, mas é um ambiente saudável. As pessoas se sentem valorizadas, se sentem escutadas.
mesmo sendo do ambiente familiar. Então, isso daí é meio que contraditório, aí eu vou entrar nesse mérito, não, mas realmente, às vezes, as empresas grandes, elas dão esse olhar porque elas percebem o tanto que impacta na produtividade, né? Como eu falei, o custo, ele é maior quando não se olha, né? E aí, quando dá esse olhar, acho que fica mais tranquilo, né? Enfim, vamos caminhando para o final aí, José Antônio. O que você quer deixar de mensagem aí para a galera? Finalizar, deixar seus contatos, fica à vontade aí. Bom, gostaria de ver, né, que o pessoal concorda, né, que a gente está alinhado, mas eu deixar alguns questionamentos aqui para vocês se fazerem as empresas que vocês trabalham, ou nas suas empresas próprias, né, se você é o empresário. Se no seu ambiente de trabalho, se as pessoas se sentem seguras em admitir que não sabem ou que precisam de ajuda. Se o ambiente está adequado, a pessoa tem liberdade para poder expressar, né, esses sentimentos. Porque se for o contrário, né, se for não, se tiver uma dificuldade, tem que trabalhar nesse sentido para evitar situações desagradáveis, né? Então, né, sempre podemos melhorar, né? E uma das coisas que eu acho fundamental, né, em qualquer relacionamento profissional, seja humano mesmo, é a comunicação. Ela é essencial, né, para que a gente desenvolva as nossas atividades da melhor maneira e que estejamos abertos às pessoas que precisam da nossa ajuda. É, isso aí. Deixa seus contatos aí. Eu posso passar aqui para a galera o seu LinkedIn, o seu e-mail. O que você quer que passe aqui para o pessoal? Vou te passar o LinkedIn, Pode né? Que passar o tem o LinkedIn? Vou contato lá, deixar o se o pessoal LinkedIn quiser. dele aqui, do José Antônio. Quem quiser conversar mais com ele lá, eu estou colocando aqui nos comentários. Se precisar de alguma ajuda com saúde mental, segurança do trabalho, nós juntos na parceria aqui, tanto na Lapidare quanto do Cuidar Estrategicamente, e a gente está aqui para ajudar vocês. E quem quiser saber mais aí, tem outras lives, outros conteúdos, então já se inscreve, aproveita, se inscreve no canal ou da Lapidário ou do Cuidar Estrategicamente, nós estamos aqui para ajudar vocês no que for necessário, e queria muito agradecer vocês, José Antônio, que eu acho que foi um papo bem esclarecedor, espero que a galera tenha gostado aí também, a gente deve... se vocês quiserem outros temas, outras perguntas aí, podem entrar em contato com a gente também, que a gente traz mais o José Antônio aqui para responder as perguntas para a gente, tá? Obrigadão por tudo aí, José Antônio. Espero que você tenha gostado aí da conversa. Agradeço a atenção aí das pessoas, né, que despenderam o tempo aí para esse tema tão importante e que, né, pratiquem e levem esse conhecimento àquelas pessoas que também precisam, né? Divulguem aí a live para aquelas pessoas que você acha que precisa escutar, né? Um empresário que às vezes não dá essa abertura para que ele consiga enxergar de uma forma e melhore o seu negócio, a sua empresa, né? As pessoas que trabalham com ele e a gente desenvolva aí, né? Nossos trabalhadores e empresas fiquem em ambientes melhores. Obrigada a todos aí, galera. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, pessoal. Ótima tarde.